eu gosto muito de trabalhar não apenas o paciente, mas também o acompanhante, porque o acompanhante é peça fundamental nesse processo. Se eu tenho um acompanhante que fala uma enxurrada de bobagens para o meu paciente, no dia a dia eu sou o primeiro que corta esse cara. Ah, doutor, mas isso é coisa da cabeça dela. O paciente já chega assim, né? E paciente do interior, toda aquela coisa de isso é frescura. Calma, não é frescura, porque não é com você, meu amigo. Quando a gente fala assim, ó, eu vou melhorar 1% da tua dor, para um paciente que vive com uma dor de forte intensidade, uma dor de 0 a 10, uma dor 10, se eu melhorar 1% muda muita coisa. Mas para quem não tem dor, talvez isso seja bobagem. 1% é pouca coisa. Se eu falar para o paciente assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu acho que eu vou melhorar 1% da tua dor, o paciente fala assim, eu topo. Então esse é o paciente que você vê. Ele tem muita dor mesmo, certo? E a gente precisa valorizar. Como eu disse, a dor é subjetiva. A dor é a experiência que o paciente relata para a gente. Essa alteração da sensibilidade, essa alteração do limiar da dor. É um paciente que está muito mais susceptível a perceber a dor de maneira diferente, certo? Tem pacientes que até ao simples toque ele sente dor. O toque para ser visto como toque. E o beliscão, a furada, uma agulhada é para ser visto como dor. Mas tem pacientes que ao toque, a alteração da sensibilidade do limiar é tão grande, né? A percepção que ele tem da dor é tão diferente da minha, da sua, que ele pode dizer, ó, isso aqui para mim é dor. Né? A carga genética influencia também? Pais com fibromialgia têm mais probabilidade de passar isso? Influencia e muito. Mas, como eu disse, tem muito pouca coisa na literatura, né? Assim, que a gente consiga estudar. A diferença, né? Eu vejo o grande problema de estudos da dor, né? Porque os pacientes eles são muito diferentes. O mesmo paciente com uma artrose de joelho, uma artrose de coluna, ele pode ser obeso ou não, ele pode ter um sono bom ou não, ele pode ter questão de problemas psiquiátricos de base, né? Ter uma esquizofrenia, uma depressão, uma ansiedade de base, carregar essa carga genética. Então, eu não consigo colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer, não, vai tomar isso e aquilo. É diferente de estudos, né, na ortopedia. O paciente teve uma fratura, tal jeito, no colo do fêmur, na diáfise e tal, lá, pronto. E eu vou operar e vai dar isso. Pronto. Eu tenho um diagnóstico. A fratura está ali, cara. Você vai dizer o local da fratura e vai operar de acordo com aquilo. Mas e na fibromialgia? Se eu tenho um paciente da fibromialgia que ele é obeso e o problema dele é muito maior no sono, tem outro paciente que ele tem um transtorno bipolar e isso é genético, né? Transtorno bipolar tem muita carga genética e fibromialgia. Então, são comorbidades, né, que a gente chama, era um termo que até é difícil, mas depois do Covid é um termo que a população hoje domina, né? As comorbidades, elas são diversas, então é muito difícil você agrupar todo mundo de maneira igual, né?